Fala pessoal, aqui é o Guizo do CBLOL Insider. Estamos aqui com o Chiari, top laner da NTZ. Fala aí, Chiari. Salve galera, tamo junto. Chiari na área. E é isso. Bom, vamos começar. Vou começar com um tema bem recente, que é como você lidou psicologicamente com a lesão, que não é algo assim comum nos esportes, né? E também como você lidou com o fato de você já estrear com a NTZ 03. A questão da lesão, assim, foi um negócio bem diferente, assim, pra falar assim, mas foi uma situação estranha, assim, que, tipo, não tinha muito. Não tinha visto, assim, muito. Não tem muito repertório, assim, de acontecer com outras pessoas. Então, foi meio estranho, assim, pra mim no começo. Mas a NTZ, tipo, me serviu muito apoio nessa época aí, tipo, me explicou tudo certinho. E acabou que foi bem tranquilo, assim, em questão de emocional, de psicologicamente, assim, eu acho que foi um momento que deu também pra dar uma respirada, assim, porque eu acho que ano passado foi meio conturbado, assim. Foi o split da 7, aí depois joguei o King's Lenda já, então foi embicando um no outro. Então, eu acho que eu voltei assim, eu acabei voltando bem muito por conta da ajuda que a NTZ me deu, assim. Tipo, eu tava bem tranquilo, assim, porque Uhum, quando eu voltei, quando eu comecei a treinar de novo com o time, eu tava com muita confiança, assim, eu já tenho confiança na minha gameplay, então eu sei que eu ia conseguir ajudar o time a voltar, sabe? Então, uhum, eu já tava bem confiante que a gente ia voltar ganhando, assim. O 3-0, assim, surpreendeu, né? Que eu não sabia como que a Stral tava, só estavam falando que eles estavam muito bem. Mas eu imaginava que não ia ser fácil para os caras também, então eu tava bem confiante. uhum. Então, desde que você voltou para a NTZ, você voltou a jogar, vocês conseguiram 5 vitórias e só uma derrota, né? Foi meio que uma transformação. Assim, qual o nível de importância você acha que você tem dentro do time? Então, quando eu voltei, eu assisti o treino do pessoal, né, com o Iradan, Uhum, e eu sentia que faltava uma ideia mais centrada no time, assim, eu diria. É tipo um papel de ser um mais. É tipo um papel parecido com o Shotcar, assim, de ter uma pessoa assim mais consciente assim do que fazer no jogo. Eu acho que é esse o papel importante que eu trago assim pro time, tipo, quando eu tô comunicando assim, todo mundo fica mais mesmo na mesma página. Eu acho que tipo é tipo uma qualidade minha assim de comunicar assim com o time e fazer com que todo mundo fica na mesma página. Então eu acho que quando eu cheguei pra treinar já, tipo, nos treinos já deu pra ver um pouquinho da diferença disso, tipo, os nossos jogos ficava menos varzeado. Tipo, tanto é que uhum, no primeiro jogo, assim, foi meio várzea, assim. Aí a gente teve que resolver um pouco ali, mas nos outros, acho que o macro em si deu uma melhorada. Acho que muito aham, por questão dessa comunicação, assim, dessa... A experiência, às vezes, que eu trago pro jogo ali, acho que é isso. Por isso que pareceu que mudou bastante, assim. O Eradan, tipo, ele não é um jogador, tipo, muito abaixo, não. Tipo, acho que ele é um jogador bom. Só que ele tava muito tempo parado e, tipo, acho que a diferença em questão da comunicação, assim, ele não ia conseguir de prontidão, assim, que nem eu tava em atividade agora, né? Então, eu sim. acho que teria mais impacto, assim. E, tipo, sempre foi uma característica minha de conseguir calar, assim, no jogo. Eu acho que foi muito importante, assim, então, pra essa reviravolta, né? Tipo, uma nova NTZ, assim, de Chiari. Aham. Era pra ser 6-0, mas a gente deu uma trolladinha. Então, a minha próxima pergunta já pega embalo nisso, que eu entrevistei o Drake Hero quando vocês estavam na Alpha 7, e ele falou que basicamente vocês dois eram os shot callers daquela equipe, né?
E ia perguntar exatamente mais ou menos o que você já falou, que se você acha Hum. que você melhorou também por causa do que você traz da comunicação dentro de jogo. Hum. É interessante isso aí. Eu acho que ao longo desses anos, assim, desde aquela Liberty, eu acho que eu joguei com, depois daquele split que eu tive com o Dizames, Crashial, Matsu e o Oz, as lines que eu fui jogando assim, elas começaram a ser um pouquinho mais jovem, né? Tipo, desde a Liberty, a Liberty começou a apostar nas novas promessas e, tipo, desde ali meio que eu fui sendo o cara mais experiente do time e eu tinha que fazer um Uhum, papel de capitão, assim, tipo, eu tinha que passar o exemplo pros outros. uhum. Então, eu acho que foi se construindo, tipo, meio que obrigatoriamente, sim, eu tive que fazer esse papel e, tipo, Assumir a e eu, responsabilidade. e eu, sim, aí eu assumi a responsabilidade e, tipo, meio que foi, e dava certo, assim, porque eu sempre fui um jogador que gostava de ser carry, Uhum. conseguia carregar os jogos, assim, tipo, ou pelo menos tentava, tipo, nunca fui o cara que gostava de ser o apático do time, assim, e eu, Uhum. tipo, sempre quis fazer acontecer as coisas, assim, tipo, ser criativo nas jogadas. Então, foi construído ao longo da carreira, eu acho, essa parte da proatividade. Não só do split passado, assim, com o Drake. Eu acho que ali foi. Ali já, tipo, já tava meio que. Já tinha aceitado o meu destino, assim, já. Que meu papel é importante. Tipo, eu já vi resultados disso, tipo, no fluxo. Eu mesmo Aham. percebia que minha comunicação era muito importante para os jogos, tipo, o time mudava da água pro vinho. E aí, tipo, é uma coisa que ainda eu tento manter essa constância, só que às vezes é difícil, assim, de, de ter essa habilidade de tá no ápice, assim, da comunicação Uhum. todos os dias, todos os jogos, mas eu tento. Tudo bem. Você jogou com 6 campeões diferentes nesses 6 jogos que você teve. Essa diversidade de campeões foi só escolha estratégica ou é mais reflexo do conforto que você tem com o meta atual do top? Acho que foi. Teve bastante pique ali que foi meio que na hora, assim, na verdade. Uhum, Foi. Meu time não esperava muito eu puxar. Acho que, sei lá, uns 3 ou 4 bonecos, assim, eu que pedi e foi jogando. Então, eu acho que é mais conforto. Eu sempre fui jogar com bastante boneco diferente. Eu não gosto de ser mono champion. Na solo kill mesmo. Eu não consigo jogar com 3 vezes o mesmo boneco, deu enjoo. uhum, Então, sei lá, acho que a pool sempre foi vasta e o meta ele ajuda porque tá aparecendo bastante boneco diferente. E tá legal, tipo, você pode fazer umas graças ali com os counter pick, tem bastante coisa pra você pegar, sabe? uhum, E acho que a gente teve muito jogo que eu respondia, né, o cara, então acaba que aparece mais coisa. Acho que se fosse pra eu blindar o pick, poderia ser que tivesse mais boneco ou não também, eu poderia repetir alguma coisa ali. Mas como eu dei o last pick, né, pra counterar o cara, deu pra diferenciar, assim, eu acho bastante, tipo, é um conforto meu, né, jogar com uhum, bastante boneco diferente, forte, pra mim, tranquilo. Tem muito mais coisa ainda pra aparecer também. uhum. Você já tá jogando É, solo kill aí de Udyr, Fiddle. outra coisa que eu notei também, a gente que acompanha bastante LPL, né? Eu notei que a sua pool e o seu estilo assim mais carry, mais agressivo pra frente, me lembra um pouco o Bin da BLG. Ele é uma inspiração assim, uma referência pra você, um cara que você assiste. Mano, pra ser sincero, sim. Eu sempre gostei dele, do Zeus e do Kim. E agora eu tô assistindo bastante o Perfect lá da KT. É, ele tá mandando. É, e eu acho que antes de voltar, tava rolando o First Stand e eu tava parado, né? E aí eu vi o Uhum. Bin amassando, então meio que foi. Comecei a ver os POV do Bin assim, tipo, hypei. Hypei o cara, Uhum. comecei a jogar com os bonecos dele. Deu Sei certo, lá. jogou bem, né?
Então, tipo, foi aquele Jax lá, foi por causa do Bin, que só. Não, Jax, Gwen, Ambessa. foi literalmente. Tipo, é muito pelo hype, assim. Às vezes eu vejo um jogo do. Eu abro no YouTube e vejo um jogo do Bin, assim, né? Que eu tava muito no hype dele. Aí eu vi que ele jogou com o boneco e eu começo a querer jogar com o boneco, ele, tipo, manda muito bem. Uhum. Então, diria que agora eu acho que o Bin tá. Tipo, no first stand ali, ele se mostrou um cara muito bom e, tipo, eu sempre tive ele como inspiração, né, desde a Sunny, que ele tinha o nick lá de Love Camille. Então, É, ele era mono. eu já achava que ele mandava bem e, tipo, agora é só assistir ele mais, assim. Ah, Eu entendi. vi que ele tava com esse perfil de carry que ele conseguia. Tipo, pô, ele ganhou solo a final lá Sim. contra a G2. Ele, E ele aí, reclamava muito por causa que no meta de inversão o top laner era muito difícil de carregar, né? sim, e Agora é eu pensava basicamente assim também. impossível. Sim. Eu pensava que top lane tava meio jogado pras traças, né? Uhum. Você É, dependia muito do bot. Aí ele acho que foi essa e era a mostrou, opinião né? dele também. Ele foi e mostrou, tipo, com um bom counter pick dá pra você fazer uma diferença boa agora. Uhum. Próxima pergunta. Nos bastidores, no vídeo de bastidores da NTZ, deu a entender que vocês estão vivendo juntos no office. É uma game house ou é office mesmo? E como que essa vivência diária está afetando a cultura do time e o entrosamento entre vocês? Então, só pra parecer, tem essa GH realmente, que tá todo Uhum, mundo lá, mas eu não cheguei aí, né? Porque eu tava resolvendo as coisas de saúde e eu tenho casa em São Paulo também, então eu uso como se fosse o office, né? Então, eu só vou lá, tipo, eu treino e volto pra casa, assim. Às uhum, vezes eu durmo lá, às vezes não. Mas eu acho que, tipo, nos dias que eu tô lá, eu gosto bastante, sim, porque dá pra você. É diferente, né, cara, do online. Você tem um entrosamento com o time ali, você troca ideia o tempo todo. Às vezes resolve os problemas, sei lá, que alguém quer falar alguma coisa pro outro, consegue falar. uhum, Aí eu acho que, tipo, os dias que eu vou lá são bem produtivos assim, sabe? uhum. Então, para você está Então, sendo meio que um sistema misto. sim. Ah, entendi. Mas o E, outro, todos os outros jogadores estão lá todos os dias? então, a maioria tá. Tem uns que vão pra casa, às vezes, né? O Uhum. Stinner ele vai pra casa, porque ele é de São Paulo. Agora o resto que não é de São Paulo, tipo, eles estão lá 24/7. Ah, entendi. É, Aí, não, aí fica mais a critério, tipo, de só eu e Shinner. Ah, os dois coaches também, às vezes faz esse revezamento aí. Mas eu acho que é isso, não mais. uhum. Porque não fico muito lá e não tem como dizer pra você como seria assim essa dinâmica. Não, tudo bem. Então, mesmo com o retrospecto 5-1 nas últimas 2 semanas, o que você acha que falta para essa NTZ atingir o teto de performance antes dos playoffs? Antes e durante, né? Que o playoff do circuitão é bem longo. Cara, eu acredito que o teto da equipe ele vai ser atingido. Tipo, eu sei que todos os jogadores ali eles têm, eu sinto que são muito espertos no jogo e Uhum, que a gente tem carries bons no time, né, que são pontos ideais. Tem um jungle constante, eu acho, que faz as coisas certas, cala bem. E tem um suporte que ele é novato, tem mecânica boa e tudo. Então, eu acho que, tipo, de receita, assim, eu acho que a gente tem uma boa combinação de peças. E para atingir o teto, a gente teria que fazer valer mais a pena os treinos e utilizar eles a favor. Tipo, acho que é treinar bem para que a nossa equipe
mais estruturada. Eu acho Uhum, que a gente ainda leva muitas coisas assim no freestyle e a gente precisa ser mais regrado nas decisões assim do jogo que vai chegar numa hora de uma teamfight que a gente tá setando as coisas certinho, a gente vai ganhar e vai saber finalizar o jogo. Então, eu acho que a gente tem que mais dar valorização pro processo dos estágios do jogo, que a gente uhum. vai atingir um teto muito bom, assim, pra no futuro ganhar o relegation da Los Grandes lá. Que coreano não ganha relegation. É, cara, última pergunta aqui. Tem algum top laner do CD que você quer enfrentar assim numa série mais longa? Agora vai ser só MD3, né? Tem uma MD5. É, o round um e 2 é MD3 e o resto é MD5. Ah, acho que do CD vai ser o. É, vai ser tipo. Yups, Meicão e, e Super Kleber. Acho que é isso. Uhum. Bom, foi isso. Chiara, muito obrigado. Quer mandar um recado pra torcida aí da NTZ? Queria agradecer a torcida intrépida, que até quando eu tava meio fora, os caras estavam me dando um apoio completamente. E desde que eu entrei, eu tô recebendo muita mensagem. Acho que até porque há um tempo atrás eles me pediam na NTZ, então tá sendo muito legal. E é isso. Vamos por mais aí. Trazer essa vitória nos playoffs e buscar o título.